Eu queria, senhor presidente, manifestar aqui minha preocupação com a pesquisa do IBOP de ontem, não é, da Datafolha, que mostra uma descrença nas nossas principais lideranças políticas, nos principais líderes políticos do país, estão com uma enorme rejeição. E de todos os partidos, não é apenas de um ou de outro partido, que mostra uma descrença no sistema de poder que nos governa desde sempre. E isso me parece muito preocupante, porque nos coloca no dilema sem alternativas, não é? Não dá para escolher entre um e outro, porque todos estão sendo rejeitados pela sociedade. Mas também me parece que há uma percepção da sociedade de que o problema não está em um ou outro partido, ou a solução não está em um ou outro partido, porque a crise é do sistema de poder que nos governa ao longo de toda a história. E esse sistema de poder se sustenta na apropriação de uns poucos do resultado do esforço coletivo, não é? Alguém pode pensar que eu vou trazer aqui as teses, né, da mais-valia de Marx, da apropriação da mais-valia. Não. O que eu estou falando é da apropriação da nossa contribuição de impostos. Dos impostos que nós pagamos de 2005, segundo o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, eles fizeram um estudo e nos revelam que o país arrecadou 2 trilhões 168 bilhões de reais, foi a arrecadação da União de 2005. Mas a arrecadação, o que deixou de ser arrecadado, o que deixou de entrar nos cofres do Estado, foi da ordem de 518 bilhões de reais. Ou seja, a sonegação de imposto no Brasil é da ordem de 27,6% daquilo que foi arrecadado. Na verdade, a União deveria ter arrecadado 2 bilhões 686 milhões, mas como surrupiaram 518 bilhões de reais antes de entrar nos cofres públicos. Mas não é que alguém deixou de pagar, não. Todos nós pagamos esse imposto. O que é mais grave é que esse dinheiro não entrou nos cofres do Estado. Agora, vejam, desse montante que entra, uma fatia suculenta vai para pagar a dívida pública. A dívida pública consumiu ano passado só de juros. Eu estou falando só de juros, sem amortização da dívida. 311 bilhões de reais. Se nós juntarmos aquilo que foi surrupiado na ponta da arrecadação com o que foi pago de juros da dívida, chega a quase 900 bilhões de reais. Não tem país que resista. É impossível, nós estamos perdendo o nosso tempo, não temos como sair adiante se essa situação for mantida como está. Nós estamos girando em torno do problema e não estamos atingindo o problema. E eu queria revelar também aos senhores senadores e senadoras que não existem leis para punir sonegadores no nosso país. Diferentemente dos países da Europa, dos Estados Unidos, que chegou a mandar um dos maiores criminosos, o maior criminoso da história americana, Al Capone, para a cadeia por sonegação fiscal. Presidente Renan, todas as leis que puniam os sonegadores foram revogadas. Eu estou fazendo levantamento. Com a palavra, excelência. Estou fazendo o levantamento e me deparei com essa situação. As leis que punem sonegação fiscal foram revogadas, senador Jorge Viana. Nós precisamos corrigir essa situação. Nós temos que ter uma alternativa para o país. Em relação à dívida pública, já que o termo está na moda,
foi embutido um jabuti lá atrás, na Constituição Federal. Segundo consta, esse jabuti não foi votado pelo Congresso, que aprovou que nós, senadores e deputados federais, que nós, congressistas, não podemos tocar na dívida pública. Nós não temos direito aqui de nem debater a dívida pública. Espera aí, que história é essa? Para que nós estamos aqui nessa casa? Portanto, vou dar entrada, senhores senadores, vou dar entrada num projeto para revogar esse jabuti da Constituição, para que nós voltemos a ter direito, pelo menos, de discutir como se dá a dívida pública. E hoje pela manhã, a Fundação João Mangabeira promoveu um debate na Fundação exatamente sobre a questão da crise do sistema, não é? Porque se discute muito a questão do impeachment. Eu estou querendo discutir problemas que dizem respeito a essa posição da sociedade brasileira que não acredita mais em ninguém. Uma das questões que nós estamos nos mobilizando aqui, senador Cristóvão, nós estamos fazendo um apelo aos senadores e senadoras para que a gente possa formar uma frente pela auditagem da dívida pública. Nós precisamos saber o que é essa dívida. Nós precisamos saber como é que ela se compõe. Até porque tem coisas que o Banco Central faz e que nós não temos poder nenhum sobre o Banco Central. Eu nunca vi nada igual. O Banco Central determina um teto para a circulação de moeda no país, que é o mais baixo do mundo. É por isso que nós temos o dinheiro mais caro do planeta no Brasil. Por quê? Porque aqui, quando a circulação monetária ultrapassa 5%, o Banco Central vai lá e troca por letras do Tesouro, que troca por papéis. Então, os juros nossos aqui são estratosféricos, porque os bancos estão assegurados, os bancos recebem regiamente os seus juros e preservam o seu capital independente de qualquer esforço. Os bancos não precisam emprestar dinheiro para nós. Eles não precisam emprestar dinheiro para a indústria, para o comércio, para a agricultura, porque o Banco Central os mantém fielmente com uma taxa Selic absurda. Então, esse teto de circulação monetária, que no Brasil é 5%, na Europa é 40%. Aí ele me diz, nós não podemos ampliar o teto de circulação de moeda no país, porque vai gerar inflação. E como é que não gera nos Estados Unidos, não gera na Europa? Então, esse esforço que nós vamos fazer, vou apresentar, sim, projetos de lei, no sentido de a gente devolver a punição aos sonegadores fiscais e também retirar da Constituição esse impedimento em relação ao Congresso sobre a dívida pública brasileira. E entre outros projetos que nós estamos trabalhando, a nossa assessoria, na liderança do partido, da liderança do nosso gabinete e também com a contribuição de algumas pessoas desse país que querem ver esse país melhor, que querem mexer nesse sistema, porque nesse momento nós estamos atingindo, porque na ponta da arrecadação se perde 518 bilhões. Na ponta da aplicação do dinheiro, eu não vou falar, a Operação Lava Jato, a Operação Lava Jato fala por mim, o Petrolão fala por mim, eu não preciso entrar nesse detalhe, porque se desvia recurso nas prefeituras, nos governos estaduais, no legislativo, no judiciário, enfim. Essa questão da corrupção na ponta da aplicação